Olá, eu sou Elidiane Souza, aluna da Unifael. Estou cursando a segunda graduação em Pedagogia. Estou aqui com a atriz e contadora de histórias, Neide Coca. Coca, conta pra gente o que te levou a ser contadora de histórias. Olá, Elidiane. É uma alegria muito grande poder estar colaborando, falando da arte que faz com que eu seja mais feliz, né, com que eu me realize. É o que me levou a ser contadora de história. Eu acredito que vem desde as minhas ancestrais, né? Minhas avós, minha mãe, minhas tias, todas eram contadoras de história. Então é algo muito místico, é algo que trago dentro da minha família. Então desde criança eu já me reunia com as minhas irmãs, meus irmãos, para contar histórias. Então isso vem desde a minha infância. O teatro ele só potencializou, ele me trouxe técnicas, né, de interpretação que favoreceram e favorecem na minha contação de história. Mas eu sou contadora de história antes de ser atriz. Que legal. Coca, conta pra gente quais são os desafios que a contadora de história enfrenta. Como toda boa contadora de história, a gente precisa ter um repertório muito grande de histórias. As minhas histórias são musicadas, então eu também canto. A gente tem que estar sempre bem com a voz, com o corpo, né? Porque a gente está se movimentando, está falando o tempo todo. Então eu tenho que ter bastante cuidado com a voz. Além do repertório musical, as histórias também, para não ficarem tão repetidas. E também eu não conto histórias clássicos que muitas pessoas contam, né? As histórias eu acabo criando. Eu tive que começar a construir as minhas próprias histórias. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa começar a andar com as próprias pernas. Então eu contava muitas histórias dos outros, eu cantava muitas músicas dos outros. Então eu comecei a compor e a construir as minhas próprias histórias a partir das minhas vivências, né? E até agora tem dado certo. Vai ter um tempo, um time melhor. Então aulas de teatro também favorecem bastante ao contador de histórias. Mas a primeira coisa que você tem é gostar. Se você gosta, se você é um apaixonado, um entusiasta, você pode contar histórias com elementos, cantando, sem cantar, com a roupa simples, com a sua vivência, com a sua oratória, já dá um bom resultado. Ok. Neide, muito obrigada por esse momento aqui, compartilhando um pouco da sua vivência em contação de histórias. Foi um prazer ter esse momento aqui para compartilhar com você e para várias outras pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. E que esse vídeo possa, de alguma forma, encorajar os contadores de histórias que estão lá, né, quietinhos, a desbravar o mundo da arte e sair contando as histórias pelo Brasil. Eu quem agradeço a oportunidade de estar falando um pouco dessa arte que vem desde as minhas ancestrais e que eu respeito, que eu amo muito. Então, eu que agradeço a Lidiane e sucesso a todos os pedagogos, contadores de história, né, pelo mundo afora aí. Não deixem que essa arte morra. Não é todo dia, nem toda hora, mas bem que poderia ser. Eu contando e você contando, muitas histórias para viver. Massa.